é o podcast Desver. Eu sou Gil Alice, estou aqui com o Gustavo Dias e hoje a gente vai falar sobre arte e política. Política aí com P maiúsculo, não aquela politiquinha assim da fofoca, que fulano disse, que ciclano falou, que não sei o quê. E arte também assim perpassando assim um pouco da história da arte de modo panorâmico. E a gente começa provocando assim uma pergunta, né? O que tem a ver arte e política? Será que tem a ver? Será que quando a gente pensa arte e política, a gente pensa num artista que está indo lá, saindo da esfera dele, do campo dele de trabalho, que é a arte, ali, seja um artista visual, fazendo sua pintura, ou músico, ou alguém do teatro, saindo desse âmbito, indo lá para se candidatar a vereador, para fazer um lobby para alguma política cultural, alguma coisa assim. Será que é isso o jogo entre arte e política? Será que é a arte sendo instrumentalizada para a política? Será que a política é uma arte? Eu acho que muitas definições de política começam assim, né? Política é a arte de convencer, de né, articular. Pelo lado oposto, será que a arte em si mesma não é talvez um tipo de ato político, no sentido de que a política é aquilo que nós fazemos e aquilo que nos passa, nos atravessa no dia a dia? Então a gente começa assim a partir dessas reflexões, né? E eu não consigo evitar de dar um spoiler aqui para a galera, dizendo que sim, pelo menos num certo balanço que a gente já fez em outros momentos, a arte é um ato político porque o objeto, a produção, o trabalho artístico é o antiproduto por excelência. Porque o objeto artístico é um objeto que só tem valor de uso. Quando se quer imprimir algum valor de troca para ele, esse valor de troca é sempre ulterior, ele sai do campo da sua natureza. Quer dizer, se eu pinto uma tela ou se há uma escultura famosa de Ambolonha, e se vende essa escultura e eu vendo a minha tela, esse valor de troca, ou seja, a financiarização do objeto artístico vai ser absolutamente mensurado através de um sistema fora da arte, né, que é o mercado propriamente, que é o sistema de especulação bancária. Então, a arte em si ela é política porque o objeto dela sempre se coloca dentro do sistema, estando fora do sistema. Mas acho que justamente pelo fato desses objetos artísticos não terem função, que eles são tão fáceis de se apropriar para especulação, né? Então, algo que tem uma função bem objetiva, um sapato, uma televisão, uma mercadoria mais comum, ela tem... Eu posso medir pela demanda, posso medir pela utilidade, o quanto que aquilo é necessário na sociedade. E a arte resiste um pouco a esse lugar de mercadoria também nesse sentido, tanto no sentido da resistência em si, no sentido em que a cultura não poderia ser tratada, embora seja, não poderia ser tratada como mercadoria, quanto pelo outro lado, que é essa capacidade imensa do neoliberalismo, do mercado financeiro, do mercado do sistema das artes, de se apropriar de qualquer coisa, transformar tudo, as nossas vidas, a nossa existência, as nossas relações, os nossos amores, os nossos afetos e a nossa arte, transformar tudo em relações de troca e de mercadoria, em relações financeiras. Como já dizia um velho filósofo alemão, todas as relações no capitalismo são subsumidas a uma só relação, que é a relação de um sujeito com o dinheiro.
É ele que media todas as outras relações, por isso essa é a única relação real mesmo, por excelência, né? Por uma precisão, um purismo de termos, Gil, eu diria que a arte tem sim função, o que ela não tem é utilidade. Esse é um debate que a gente tem também, né? Um debate que se tem, um debate grande aí no campo da arte, e é só para um preciosismo de vocábulos, né? A utilidade sim, é o que... Uhum. Exato. Essa utilidade é que a arte não tem, que tem um porta-copos, tem uma utilidade. Né? Uma calota de roda de carro tem uma utilidade. A arte tem uma função, que é uma função social. E essa função é que os governos se apropriam, e os estados, como um todo, se apropriam desde que se entende o fenômeno estético como um meio capaz de agregar narrativas, uma retórica própria e, portanto, construir ideologias, né? Influenciar comportamentos e intervir em situações, como diria o mesmo filósofo alemão, que eu não vou citar o nome, porque não quero, sei lá, sempre tem um certo receio de ser cortado quando esse nome é citado, as coisas param de ser veiculadas, não é? Sim, mas ele também dizia que assim, o filósofo barbudo alemão, ele dizia que as forças materiais devem ser depostas por forças materiais. Mas as forças intelectuais também se tornam forças materiais na medida em que se apossam da consciência dos homens. Sim, e isso, você estava dizendo que isso tem uma história longa. É difícil a gente falar de arte, falando de maneira mais restrita, quando a gente fala de objetos que foram criados antes da Renascença, né? Ali alguns autores, historiadores da arte, resistem muito a esse conceito de arte, porque, enfim, a arte, como a gente já conhece, como esse objeto, a pintura, que um sujeito que é destacado na sociedade, que existe como alguém importante, tanto tão importante quanto o escritor de romances, tão importante quanto o poeta. Esse sujeito meio que é assim da Idade Moderna, né? Que se construiu. Mas tomando assim de maneira mais aberta esse sentido da palavra arte, de maneira jogando lá para trás, se a gente olhar para as sociedades mais antigas que a gente tem notícia, acho que a civilização mais antiga, se não me engano, a civilização mais antiga que a gente tem conhecimento assim de como cidade é Çatalhöyük, na Turquia, onde a gente tem objetos interessantes, assim, que os antropólogos apontam como objetos de culto, objetos relacionados à religião, mas ali nos egípcios a gente já vê arte egípcia com um aspecto político muito forte, né? Também ainda mesclada, eu acho que a política e religião na arte sempre estão muito juntos, né? Mas a função das pirâmides, a função dos sarcófagos, a função até da pintura na parede, dos grafitos, tinha uma função que era obviamente religiosa, mas também obviamente muito política e muito importante nesse sentido de mostrar a importância do rei e a imortalidade dele, né? Dos faraós, né? Na Grécia, essa importância era tamanha que não tinha sequer distinção. Uhum. Ou seja, onde acabava o plano, digamos, estético e onde começava o plano instrutivo, normativo. Acho que o exemplo máximo disso, talvez dois exemplos máximos disso, ambos tão importantes quanto, a teatrologia, a dramaturgia grega, né, onde se contava sempre a história, digamos assim, que enfatizava o Estado grego. Essa era o grande temática ao redor do teatro grego, especialmente das tragédias, era a relação do sujeito com o Estado e a força e onipresença do Estado contra vontades individuais, né? Me veio agora o Antígona, que é um desejo pessoal, né, que se debate contra a força de um Estado, ou Medeia, né, que mata os próprios filhos para se vingar do Estado patriarcal, ou seja, dos descendentes do esposo que abandonou, e etc. E o outro exemplo
grandioso também é a Ilíada. A Ilíada, que é o poema mais antigo, né, conhecido, redigido, né, escrito, ainda hoje talvez a referencial máximo de qualidade literária, teria sido escrito por Homero, né, mas de fato foi transcrito ao longo de gerações, decorado primeiro, depois transcrito. Ele era ao mesmo tempo o apostilamento doutrinário dos gregos como um todo. Então, a Ilíada era um manual de náutica, porque falava de navios, era um manual de guerra, era um manual de costumes, era um manual de mitologia e referência em como se faz a relação com os deuses, né? Com a cosmogonia grega, e era, sobretudo, um grande atestado, um manual político. Né? Ela começa, a Ilíada, o primeiro canto, é com a briga entre Agamemnon e Aquiles. Agamemnon, o chefe dos esquadrões gregos, né, o chefe dos mirmidões, e Aquiles, o grande guerreiro grego. Né? Eles fazem uma assembleia, tem uma assembleia, chamada com esse nome, Assembleia, no primeiro canto da Ilíada. Eles chamam uma assembleia para decidir ali tal, né, sobre o futuro da guerra. Há uma disputa política entre um chefe e um guerreiro, né? E isso define toda a Ilíada, como define a destinação da guerra de Troia. Eles brigam ali, né, por um espólio de guerra. O Agamemnon quer ficar com todas as mulheres, a Briseida, Criseida e o espólio de guerra. O Aquiles fica puto e se retira da guerra. Isso dá digamos assim, determina, né, o que vai acontecer aí nos acontecimentos ulteriores. Mas essa instrumentalização da arte, como eu dizia, na Grécia ainda era de algum modo indiscernível da política, né? O que é bem diferente já durante o período bizantino e, na sequência, a arte cristã. Sim, eu acho que o ponto que é bem importante nesse caso é que para os gregos, em alguma medida, a arte tinha um valor retórico muito importante, né? E a retórica em si, como arte, era um valor que a gente lê ainda hoje obras dos gregos da antiguidade para aprender sobre retórica, né? Isso foi algo que eles desenvolveram muito, mas a arte tinha esse peso, né? Quando você fazia escultura de um deus ou de um imperador que era adorado como um deus, né? Você vê essas misturas entre política e religião e arte. Era óbvio que tinha esse sentido político muito forte de trazer ali, através dessa retórica, aquela política, aquela ideologia, aquela ideia do que deve ser valorizado, o que não deve ser valorizado, por meio do que é belo, o que não é belo, né? O que tem valor, o que não tem valor. E o cristianismo tem, nos 10 mandamentos, junto com a religião muçulmana, essas religiões e os judeus, essas religiões que vêm a partir de Abraão, a gente tem ali nos 10 mandamentos da Bíblia hebraica o não farás imagens de esculturas, ou qualquer imagem de qualquer coisa que exista nos céus ou abaixo dos céus. Então, tem uma proibição total, né, na Bíblia hebraica e no Alcorão também, da representação de qualquer coisa. Então, o cristianismo herda isso do judaísmo e tem uma discussão muito grande, que eu acho que é um assunto para outro podcast, sobre na teologia como é que isso foi tratado. Alguns momentos alguns teólogos ganhavam um pouco mais a discussão e saía se destruindo todas as obras de arte que estavam prontas, às vezes os outros ganhavam
e tinha uma proliferação muito grande de arte, que alguma coisa sobrou para a gente ainda ver. Mas tem um jogo muito importante entre a arte bizantina e a arte católica romana, que é, na arte bizantina, ficou consagrada uma ideia de que na arte bizantina foi onde ficou uma parte do Império Romano, né? E ali permaneceu uma ideia de representação de Jesus, dos santos, que tinha uma noção assim de que isso não é idolatria, porque eu não estou adorando esta imagem que está diante de mim, mas estou adorando aquilo que ela me lembra. E o ícone como sendo ali essa representação de algo, a gente fala até, ainda usa essa palavra, o ícone nesse sentido. E os católicos romanos tomaram uma outra direção, que foi a direção da imagem, ali em algum momento, se não me engano, no século VIII, o Papa Gregório ficou sabendo que um dos bispos iria destruir todas as imagens da sua cidade e todas as pinturas, todas as representações, e ele falou, não faz isso não, porque as pessoas, olha, precisam, elas conhecem um pouco a Deus e um pouco assim os evangelhos, olhando essas imagens. Então eles começaram a recuperar a partir daí essa noção tão importante no cristianismo para o sermão, para a homilia, para o discurso ali do padre diante da sua comunidade, foi se transportando para a arte, que é essa, e foi trazido de volta dos gregos, que é essa noção retórica. Então, se eu sei, como padre, eu estudo retórica para fazer o sermão, eu sei que o melhor da retórica está lá nos gregos. Então, que tipo de arte é a melhor arte para a gente promover uma retórica que apoie esse discurso meu do cristianismo? A arte dos gregos, obviamente. Então vamos voltar lá, vamos ver como é que funciona isso aqui. E assim é que começou a surgir, né, através dos estudos da arte pagã, foi retomando, né, renascendo essa arte, esse tipo de representação que se fazia na antiguidade clássica, e que apareceu novamente ali na Renascença, né? Muito interessante essa transformação aí a partir da leitura da interdição ou não das imagens, né? Engraçado como todos digamos, os conceitos originários de troncos civilizacionais parece que começam interditando a imagem. Sim. Não apenas interditando o incesto, mas também a imagem como interdição fundamental, né? Platão já criou uma primeira interdição, né? Uma certa... Depois, a Bíblia começa com os mandamentos ainda no Pentateuco, né? Interditando a imagem. Mas já nesse período aí que nós estamos, o Gil coloca ali o surgimento da Renascença. E a Renascença acontece precisamente nesse instante em que, como a gente comentou no último episódio, há um sujeito capaz de olhar o mundo a partir de uma perspectiva própria. Não é à toa que aí surge a perspectiva com Filippo Brunelleschi. A gente falou um pouco dele aqui. E veja, o Brunelleschi ele faz um amplo estudo tentando reconstituir o que teria sido a geometria e a então arquitetura grega, que não tinha esse nome, porque Brunelleschi é o considerado o pai da arquitetura. Diz-se que ele media as construções romanas, né, que estavam ao redor de toda a Itália e Roma e etc. Ele era florentino, né? E ele media essas para tentar extrair dali alguns princípios projetivos, né, com os quais depois ele podia edificar ou reedificar essas ruínas, né, que eram tão admiradas já nesse período aí. Brunelleschi é século XV.
E olha que curioso, né? Ele vai sistematizar, vai fazer esse amplo estudo, vai sistematizar isso num tratado mais para frente, escrito por Alberti, que era da perspectiva. Ou seja, aí se colocava a perspectiva como uma grande conquista técnica dentro da arte e que, a rigor, significa que o mundo, então, passa a ser visto a partir de um ponto de vista único de um sujeito, a partir de uma subjetividade que nesse momento era candente, que nesse momento estava sendo fundada, né? No momento anterior, isso era impossível. Primeiro porque não existia exatamente assim, subjetividades e vontades individuais, e especialmente versões individuais do mundo, porque já está tudo na Bíblia. Quem já está tudo posto, é Deus, está na palavra, está na palavra bíblica, como é as coisas e como não é as coisas. O que deve ser, o que não deve ser. Essa visão absolutizante inviabilizava qualquer aparecimento de pontos de vista individuais, subjetivos, acerca do mundo. Porém, uma determinada classe que surge nesse período consegue se destacar dessas visões religiosas mais estritas e da nobreza, enfim, né, que sempre pensou dessa forma, porque até então dominou o mundo a partir de um despotismo, né, de um absolutismo monárquico. Essa classe, inicialmente revolucionária, chama-se burguesia. De fato, não tem outra classe que até então tinha olhado para o mundo a partir do seu ponto de vista, né? E isso, o surgimento da perspectiva e a influência que ela teve na representação altera fundamentalmente a arte, não só do período, mas acaba criando assim uma delimitação, dando um destino para os séculos seguintes, né? Até que há uma alteração dessa representação. Essa representação da burguesia que representava a si mesmo é bastante manifesta, bastante expressa, né? É o Vermeer representando lá o comerciante pesando ouro, né? É o Hans Holbein representando o burguês lá contando dinheiro, né? É o Rembrandt representando a esposa dele com joias, etc. Porque agora o artista também tinha um status social. Quer dizer, era uma ostensivamente representada essa classe, né? A partir da conquista técnica e de um estabelecimento do poder econômico e político na Europa, já a partir do século XV, com as guildas, né? Essa classe se destaca das outras, que é então a burguesia, que consegue, enfim, representar o mundo a partir de um ponto de vista só. E aí a arte está plenamente a serviço da burguesia. Talvez uma das obras, talvez não, a obra que certamente que todos conhecem e que entroniza isso, que personifica isso, é a Mona Lisa. A senhora Lisa Gioconda, né, a Mona Lisa, era a esposa de um banqueiro, que encomendou a Leonardo da Vinci o retrato da sua esposa. Isso nunca tinha acontecido. Até então, na representação era ou de entidades metafísicas, bíblicas, ou da corte, né, ou muito eventualmente do clero, os papas, etc., que tinham espaço de representação, dignidade possível dentro do panorama das artes, né. O sujeito comum, o comerciante, o serviçal da guilda, jamais. Nesse momento ele passa a ter protagonismo, né, no centro da representação artística. Tem um ponto interessante sobre isso, é que a pintura era muito caro, né? Ainda hoje é caro, mas naquela época era muito caro. A gente tem notícia de contratos, justamente, de comissionamentos que as pessoas pagavam para esses grandes artistas fazerem, e às vezes eles queriam, nesses contratos a gente vê eles, o desejo deles de mostrar o quanto que era caro, e tem a diferença das tintas, e o preço de cada tinta, né? A gente sabe que o pigmentos azul, tinham os valores. a gente sabe que o azul era caríssimo, porque o azul vem lá do lápis lazuli do Afeganistão, e tinha o roxo que vinha de uma concha, se não me engano, da Grécia, e cada cor tinha, mas o azul era caríssimo. E daí tem contratos que a gente lê, onde o contratante diz para o artista: eu quero que pinte um céu grande
esse céu tem que ser grande, com muito azul, ou melhor azul, tá aqui o dinheiro. E às vezes o artista ali no Única, de tal meio, cor. é isso. E ali no meio o artista, às vezes a gente tem outros contratos anexos, assim, porque o artista no meio manda uma carta dizendo, olha, acabou o azul, eu preciso de mais dinheiro aí, um outro adiantamento para eu comprar mais. E o cara toma aqui, porque depois ele pega aquele quadro e ele faz aquela ostentação, ele bota, olha quanto É azul que tem ostentação, aqui, exatamente. olha como eu sou rico, olha como eu sou importante, né? Pintura ostentação, exatamente. Mas isso se altera, né? Quando essa lógica de representação, que é realista, da tradição, que fundamentou a tradição, e que é figurativa, né? A chamada hoje clássica, embora o nome não seja tão bom, mas é aquela arte representacional, figurativa, né? Própria. Essa lógica se altera quando surgem as vanguardas estéticas europeias, né? Pois é, tem um desgaste formal, né? Mas que também se traduz num desgaste que também é formal, político, né, da burguesia. Ali, na passagem do século XIX para o século XX, é o momento em que a burguesia mostrava seus dentes e suas unhas com o máximo de violência, né? Os realistas, então, já estavam olhando para o desastre que aquele sistema estava criando, né? Assim, crianças trabalhando 18 horas por dia em fábricas de carvão, né? Porque os dedinhos das crianças eram pequenininhos e eles funcionavam bem em certos lugares da máquina, e as crianças eram perfeitas para certos tipos de trabalho. Ganhando e ganhando salários absolutamente miseráveis. A situação ali era de uma precariedade que a gente no Brasil conhece até hoje, infelizmente, e que não mudou. E que mudou para a classe média, mas que para o povo pobre mesmo e trabalhador segue quase que inalterado. Mas havia ali já uma resistência que vai se traduzindo numa resistência formal também. Então, enquanto os impressionistas fizeram ali algumas experimentações formais, que não saíram muito do discurso burguês, né? A gente vê ali eles pintando aquele povo tomando solzinho debaixo da arvorinha, com o seu ali o teu o guarda-chuva e É uma arte tão subjetivista que o Arnold Hauser, que é o historiador marxista, né, na sua História Social da Literatura da Arte, simplesmente exclui o impressionismo para frente e diz, olha, isso é a conquista da sociedade burguesa, a partir de agora a arte perde o interesse. Então... Mas quando chega ali, chega com uma potência formal grande que determinados artistas que tinham uma visão mais radical de transformação da sociedade viram uma potência e começaram a esgarçar isso, né? Então a gente saiu dessa representação figurativa, foi saindo cada vez mais distante de uma representação figurativa tradicional, que correspondia a um ensino acadêmico, e aí a gente pode falar de maneira mais própria dessa tradição acadêmica, enfim, as vanguardas, o surrealismo, e, enfim, as vanguardas passaram o dadaísmo, o surrealismo, o dadaísmo, principalmente o cubismo, passaram a fazer experimentações formais que tinham um valor também político muito forte. Então, em cada lugar, esses valores políticos apareceram de um jeito, né? Então, ali na França, Alemanha, Espanha, foi aparecendo de uma maneira, em outros lugares foi aparecendo de outra, foi chegar nos Estados Unidos muito depois, de uma maneira completamente diferente. Em cada lugar a gente vê como o sistema político do entorno foi
funcionando como diálogo para esses artistas, né? Aqui mesmo no Brasil, quando a gente vê ali os artistas do modernismo, a gente vê eles viajando para a França, a gente vê bem claro assim na biografia. O cara viaja para a França, toma contato lá com o cubismo, volta, é outro trabalho completamente diferente. Mas sempre tem, nos modernistas, a gente lê os seus manifestos, o seu pensamento, sempre tem uma visão de mundo. E essa visão de mundo, tanto aqueles que estão mais próximos assim do marxismo, naquela época do comunismo, que a gente pode falar dessa maneira mesmo naquela época, quanto aqueles que estão mais distantes, têm uma visão de mundo e uma visão política quase que sempre declarada, assim, seja num sentido de abrir a imaginação para algo diferente daquilo que vinha antes, né? Seja em outras maneiras. Essa questão das vanguardas estéticas, elas não aconteceu só na Europa, né? Na Rússia teve alguns momentos muito importantes, eu diria que até assim adiantados em muita coisa em relação à produção artística no Ocidente, em especial aí o cinema de Eisenstein, que é altamente revolucionário, né? Ele um revolucionário russo, né? Comunista, e que faz uma espécie de cinema com uma dramaturgia muito distinta do que se tinha então como dramaturgia, né? Que tinha a novidade de apresentar essa técnica, o cinema, como algo ainda muito novo, né? De colocar isso a serviço de uma estratégia revolucionária política e formalmente dentro do campo das artes de instituir um tipo de entrecho que era novo, que era fundamentalmente novo, que é difícil até de explicar exatamente, porque é muito difícil do entrecho tradicional burguês. Essas formas da arte realista, figurativa, eram muito associadas à burguesia, porque de fato eram formas burguesas de representação do mundo, né? Ou seja, partiu de uma óptica burguesa, como a gente mencionou há pouco, né, com Brunelleschi, a ascensão da burguesia, foi uma técnica criada a partir de um ponto de vista burguês para representar e enfatizar e ostentar o mundo burguês. Então, quando os sistemas, no caso da Rússia, né, czarista, começa a se fragmentar no início do século XX, final do XIX, início do XX, e surgem, né, a formação do Exército Vermelho, enfim, do campo, quando o campo revolucionário se instaura e derruba o czarismo, vem junto uma arte, né, digamos, um esquadrão de artistas também revolucionários que alteram essa forma mesmo de arte, a forma representacional, inclusive botando em xeque a própria representação, que é o caso aí das artes visuais do Malevich. Malevich, que é o fundador do suprematismo, ele chega nessa concepção do suprematismo como uma enunciação do movimento quando ele pinta o quadrado preto sobre fundo preto. Depois ele vai pintar uma série que é quadrado branco sobre fundo branco, etc. Essa preto sobre preto é exposto na primeira exposição, que seria a exposição assim, que daria origem ao suprematismo, onde a figuração já não tinha mais nada a ver com a figuração europeia tradicional burguesa, porque afinal se queria derrubar o mundo burguês, então tinha que se começar por derrubar as formas de apresentação do mundo burguesas também. Outro artista muito importante que atua também no suprematismo, porque era ao mesmo tempo artista visual e poeta, porém mais conhecido como poeta, era o Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky, um grande poeta russo, né, considerado por muitos como um dos maiores poetas aí, mundiais, que aqui no Brasil foi muito bem traduzido pelos irmãos Campos, Haroldo e Augusto de Campos, e que também era um revolucionário na forma poética, né, que abstraiu os versos, as rimas, fez a crítica sistemática do soneto, das formas tradicionais de poesia, porque reconhecia nelas também formas tradicionais da sociedade burguesa, né. Infelizmente, ambos esses artistas, tanto Mayakovsky como Malevich, se suicidam, né?
por uma pressão advinda quando a Revolução, vocês sabem que a Revolução Russa tem alguns momentos, né? Em 1917 acontece de fato a ruptura institucional e o ganho do Exército Vermelho. Então, o comunismo se instaura ainda quando Lenin é vivo. Logo depois, Lenin morre, né? Há uma dissolução, uma transformação do partido, do secretariado, etc. Stalin toma o poder. Quando Stalin toma o poder, isso altera completamente os rumos iniciais da Revolução, né? A Revolução é traída por Stalin. Isso, aliás, um parênteses importante aqui, que serve como assim um conteúdo de como é que a gente chama, Gil, de informação útil assim, à população. Uhum. Como é que é o nome disso? Quando se fala do comunismo ditatorial, do comunismo dos gulags, do comunismo que matou milhões, está se falando não daquela revolução original idealizada por Lenin, eventualmente também por Trotsky, né? Segundo os princípios marxistas, etc. Está se falando de um regime absolutista instituído, instaurado por Joseph Stalin na Rússia, né? Que tem muito pouco ou nada a ver com o comunismo, como sempre se pensou o comunismo, tanto na época quanto hoje, né? Não tem comunismo que pense uma transformação que seja pautada numa ditadura. E essa imposição ditatorial do Stalin, ela pesa sobre as artes também. Então, essa estética revolucionária que eu mencionava, né, de Malevich, Mayakovsky, etc., foi sistematicamente perseguida. A pressão foi tanta que esses dois artistas se matam, né? Eles se suicidam por perseguição mesmo ocasionada por Stalin, que infundia uma outra estética, que era a então chamada e problemática estética do realismo russo, ou realismo soviético, né, e assim por diante. Onde o que se fazia? Se voltou às formas tradicionais de representação artística, ou seja, aquelas formas burguesas, só que tentando com elas alterar o que se dizia, alterar o sinal do discurso. Então, em vez de representar a burguesia, representava-se o proletariado. Assim como na Renascença se representou a burguesia em êxtase, né, com o próprio esplendor do seu próprio poderio recém-conseguido. No realismo socialista fez-se a mesma coisa, só que em o inverso. Se representou os trabalhadores dentro do grande Estado stalinista, comunista, né, segundo se dizia, no seu auge, né, na apoteose do trabalhador. O que é algo bastante ridículo, né, porque as representações cinematográficas, por exemplo, feitas nesse período, são absolutamente ridículas, né? As pictóricas, muitas vezes também, onde tinha uma técnica fenomenal, né? Um domínio artesanal e técnico do desenho, da pintura, da escultura, que era sobrenatural, inclusive que existem até hoje, né, institutos que foram fundados e refundados nessa época, como o Instituto Ilya Repin, que é do final do século XIX e é utilizado, né, essa escola ao longo do stalinismo para formar artistas, que daí depois pintavam assim, trabalhadores no campo, felizes com seu estado, trabalhando alegremente, colhendo assim debaixo de sol, muito contentes com o seu próprio estado, né, político. Pois é, mas nesse mesmo período a gente teve uma resposta a essa intervenção ali russa, porque o ponto é que a União Soviética, ela não era só, não se tratava da Rússia, se tratava da esquerda no mundo inteiro, se tratava da Internacional, né? Importante, a gente vê aqui Oswald de Andrade aqui no Brasil, num período que ele era comunista, porque tem um período que ele não era também, em que ele tinha que se relacionar com as diretrizes que eram passadas pelo partido. Agora o senhor deve fazer arte de tal jeito, agora o senhor deve fazer arte daquele jeito, né? Jorge Amado também, né? A produção era bastante tutelada ali as diretrizes do Kremlin, né?
que passava pelo partidão aqui, o Partido Comunista Brasileiro, e diziam, ó, agora vamos ter que falar do povo. Daí o Jorge Amado escrevia Tieta, agora vamos falar de Carnaval, daí ele escrevia Capitães de Areia, e assim por diante. Né? E uma das reações a isso foi, e ficou conhecido, eu acho que é relevante, bastante relevante até hoje, das pessoas lerem, conhecerem, muito importante, um manifesto chamado Manifesto da FIARE, FIARE é Federação Internacional da Arte Revolucionária Independente. Foi um manifesto escrito pelo Leon Trotsky e o Breton, um surrealista, onde eles fazem ali alguns pontos sobre, é um documento curto, né, um manifesto, e eles refletem ali e dizem de maneira bastante contundente contra essa influência disso que eles chamam de um regime totalitário da União Soviética, e eles falam contra isso que eles chamam de homens disfarçados de intelectuais e de artistas que chafurdam num servilismo que eles usam como trampolim. Então você vê, eles nem reconhecem esses caras como artistas, como intelectuais, mas ao se submeter ao servilismo autoritário, esses caras conseguem benesses, conseguem se transformar em artistas importantes ali naquele meio, e usando isso de trampolim, né? E então, mas eles permanecem ao criticar de maneira muito contundente a União Soviética, eles permanecem comunistas e permanecem fiéis à revolução e à necessidade de uma revolução. Então, o que eles dizem no Manifesto da FIARE é que a Revolução Comunista não teme a arte. E não teme uma arte livre, uma arte independente, né? Então, eles dizem que a arte não pode consentir, sem degradação, encurvar-se a qualquer diretiva estrangeira aqui no sentido de aquilo que está fora da arte, né? Então, uma diretiva que vem da política, que vem do Estado, que venha da igreja, que venha da educação, que venha da onde for, que não seja da própria arte. Então, o artista não deve se curvar a qualquer diretiva estrangeira e vir docilmente preencher as funções que alguns julgam poder atribuir-lhe para fins pragmáticos extremamente estreitos. Então, uma arte, eles estavam criticando essa arte que tem um pragmatismo, que nem a gente estava falando lá no início, né? Que tem um objetivo claro, né? Uma agenda. Então, eles escrevem esse manifesto dizendo qual era o objetivo. O objetivo é encontrar um terreno para reunir todos os defensores revolucionários da arte para servir a revolução. Veja só. Para servir a revolução pelos métodos da arte e defender a própria liberdade da arte contra os usurpadores da revolução. Então, assim, esse pensamento é um pensamento no qual, na arte, e a gente vê isso para os surrealistas de maneira clara, a gente falou no outro episódio, tem uma proximidade muito grande aqui com o marxismo, essa ideia de revolução, realmente uma revolução socialista, que estava sendo defendida ali, ainda o Trotsky escreve junto com o Breton mas na arte reina o anarquismo. Na arte não tem partido, na arte não tem diretriz, na arte não tem aqui nessa posição, e é uma posição política e revolucionária que olha como maior potencial de defesa da revolução essa arte que é absolutamente livre. Veja só, esse raciocínio é um raciocínio no qual a arte que mais contribui para a revolução é a arte mais livre. E quando a gente
traz isso como uma reflexão para hoje, a gente sabe que o artista, a liberdade do artista não é mais restrita pela diretriz do partido, mas é restrita pelo quê? Pelo mercado. Então, a gente tem ainda um outro exemplo de manifesto e de como ali um outro conjunto de artistas se relacionou com a política desse tempo, desse mesmo período, que eram os artistas do futurismo. E o futurismo tem uma posição inversa a essa da FIAR e até a essa que você estava citando ali do realismo socialista. O futurismo, no manifesto futurista, a gente lê assim: nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Olha, isso é uma frase confusa, né? Muito complicada. Mas quando eu ouço assim, nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias aqui no sentido de escola, né, as escolas de toda a natureza, a destruir a educação, eu acho que nós temos hoje um presidente futurista Ele está implementando ipsis literis a agenda. Futurismo. Mas a gente sabe, assim, olhando para a história da arte, ali o futurismo italiano, o uso que foi feito do pensamento da arte futurista, que se olhava muito para a máquina, para a mecânica, para o movimento, para o modo como o movimento acontecia, nas novidades tecnológicas, se interessava muito por isso, ao mesmo tempo que se interessava em destruir o passado e destruir tudo que houvesse de estabelecido. Isso pode soar como algo progressista, mas naquele caso tinha um aspecto fascista, uma proximidade muito grande com o discurso fascista, que olhava também, o fascismo é muito futurista, o fascismo se colocava como o que havia de mais moderno, mais arrojado na sociedade naquela época. Então tem essa proximidade muito grande entre ali o fascismo e o futurismo, desculpa. E por fim a gente tem essa aproximação então ali no Breton, e a gente pode fazer esse contraponto aí entre política e arte, nesse contraponto. De um lado a gente tem os futuristas, do outro lado a gente tem ali no México o Manifesto da FIARE com o Breton e o Trotsky, a gente tem os surrealistas falando juntando ali marxismo e psicanálise, a gente tem no México o muralismo mexicano, tão importante, que tinha até uma proximidade ali com esse realismo socialista. Eles pintavam trabalhadores, pintavam história mexicana, histórias de libertação, né? Mas com uma forma de pintar muito diferente, que tinha uma estética própria, que tinha um pensamento próprio e muito ligado ao socialismo ali no caso. A gente vê muralismo mexicano, a gente vê pintura a gente vê ali retratados o próprio Marx, o Lenin, retratados naqueles murais e ao mesmo tempo olhando para essa força de transformação da sociedade para uma sociedade mais justa, né? Sim, esse é um ponto muito, muito fundamental, inclusive para a arte, para os desenvolvimentos depois da arte em toda a América Latina, que é o muralismo mexicano. Ele estava assim, muito vinculado à União Soviética, né, ex-União Soviética, inclusive recebia subsídios, né, os partidos comunistas da América recebiam financiamento, só que ainda com no caso do muralismo mexicano, com grande liberdade inventiva, né? Eles criaram ali uma forma de procedimentos artísticos muito originais.
O muralismo do Diego Rivera, por exemplo, era um muralismo à base de afrescos, cuja técnica ele foi conhecer na Europa, né, os famosos afrescos italianos, mas a forma de articular o desenho, a síntese plástica que ele faz é muito nova, né, muito revolucionária em si. Depois Siqueiros e Orozco vão fazer, especialmente Siqueiros, né, vão fazer explorações técnicas muito avançadas. Se não me engano, é o Siqueiros, ele chega a utilizar um tipo de tinta, não me lembro mais, não é a base de resina alquídica, mas é uma tinta que para ela se oxidar, ela era, ele eletricutava a tinta. Ah, sim, dava uma carga elétrica. Não, uma carga elétrica, então essa era a secagem dela, assim, né? Como no óleo é a oxidação. Enfim, quer dizer, há uma liberdade de pesquisa muito grande. E eu digo que o muralismo mexicano é muito fundamental para a arte no Brasil, em toda a América Latina, porque nessa época, justamente, metade de 50, surge um movimento nos Estados Unidos que é tipicamente, essencialmente norte-americano, que é o famoso expressionismo abstrato, né, cuja figura central é o pintor Jackson Pollock e cujo crítico central é o crítico Clement Greenberg. O Greenberg era amigo pessoal de Pollock e assim conduzia a pintura de Pollock. Foi Greenberg que colocou Pollock no mapa, porque ele era um crítico assim já respeitado, era um intelectual, né, passava por intelectual naquele momento e que começou a inserir lá, num certo jornal em que ele escrevia, olha, existe um artista interessante lá e tal, na parte sul de Manhattan e tal. Daí, um mês depois, no mesmo jornal, ele disse, olha, um artista muito interessante, com uma enorme relevância lá em não sei onde, na ala, acho que não é em Manhattan, né, na parte pobre lá, que era a parte pobre de Nova York, que é o sul da cidade. Daí um mês depois ele já estava dizendo, porque a grande esperança da pintura norte-americana, Jackson Pollock, um ano depois ele estava dizendo que o maior artista de toda a história, Jackson Pollock, quer dizer, há uma progressão delirante nos artigos do Clement Greenberg sobre o expressionismo abstrato, especialmente a figura do Pollock, que foi assim, detectado muito bem por uma jornalista inglesa, Frances Stonor Saunders, que se aproveitou de uma lei de segurança nacional que todos os estados têm, que eles são obrigados de tempos em tempos a liberar arquivos que então eram confidenciais. Então a última liberação, se não me engano, foi no ano de 95, 94, não vou saber bem, mas houve lá a CIA norte-americana dispensou lá, né, publicou umas pastas de arquivos lá que até então eram tidas como confidenciais e de segredo de Estado. A Frances Stonors, muito biblioteira, muito curiosa, foi lá chafurdar nos arquivos e que surpresa não teve quando descobriu na folha de pagamento da CIA, durante assim, um largo período, década de 50, 60 até começo de 70, inúmeros artistas, galerias, museus, circuitos artísticos e artistas e críticos tais como Jackson Pollock e Clement Greenberg, recebendo bolsa, pagamento, auxílio mensal da CIA. Aí, quando ela bateu o olho lá, ela ficou assim, mas como assim? Por quê? Por que a CIA está financiando Jackson Pollock? Que tipo de... Então, ela escreve um livro, né, uma tese, eu tenho aqui, é um livro de 600 páginas, muito bem documentado. Olha, não tem uma página que é uma nota de rodapé. Ela se baseia objetivamente nos arquivos e nos documentos históricos da própria CIA. O papo é da própria CIA, são transcrições de áudio, relatórios, documentos, tudo, a origem de todos os documentos é a própria CIA, onde ali se evidenciou, né, um imenso programa cultural, político-cultural, né, implementado pela CIA. Vocês sabem que a CIA é um departamento de inteligência norte-americana, né, ligado ao Estado, mas com uma certa independência, e que tem um único objetivo exclusivo, que é exterminar o comunismo. A CIA sempre fez isso ao longo da história e continuou fazendo. E naquela época ela entendeu que
obviamente, a arte é um enorme instrumento de inserção, de transformação de consciências e etc. Como até hoje os americanos fazem com o chamado soft power, né? O nosso governo, no caso, já é tutelado mesmo, o nosso governo atual é tutelado pelos Estados Unidos, né? Ou pelo menos era. Agora, nem precisava tanto, porque as músicas que a gente ouve desde a década de 70 no Brasil são inglesas, os filmes são americanos, o jeito de vestir, o jeito de falar, enfim. A influência norte-americana é gigantesca e isso azeita os negócios, né? É mais fácil estabelecer relações de comércio porque o povo está mais afeito a aceitar produtos norte-americanos. Né? Por que o que está acontecendo agora é o desenvolvimento do soft power chinês, né? A China também tem um grande programa cultural de expansão dos seus mercados consumidores através de soft power. Né? Enfim, mas nesse contexto, a Frances Turner Saunders, nesse livro chamado CIA, a Guerra Fria da Cultura, ela faz o levantamento desses documentos e percebe ali que existia esse programa cultural, especialmente ligado à família Rockefeller, né, que na época, até hoje, né, uma família de grandes banqueiros, e na época era, vejam bem, não só dono dos bancos, do Banco Rockefeller e agências financeiras, mas também dono do MoMA. MoMA, todos os artistas conhecem, é o Museum of Modern Art, Museu de Arte Moderna, que fica em Nova York. Museu ainda de imensa importância, cujos 8 primeiros diretores eram Rockefellers, e também eram presidentes e diretores da CIA. Então, olha que curioso que ela descobre, né? O sujeito era diretor do MoMA e, ao mesmo tempo, diretor da CIA. Não que isso seja, para quem conhece um pouco do sistema das artes, não que isso seja alguma coisa muito estranha, né? Se você for ver a diretoria do MASP aqui em São Paulo, se não me engano, o Luciano Huck, por exemplo, tá lá, faz parte, né? E isso é do conselho, né? No Brasil, as bienais foram, assim, um exemplo máximo. Aliás, a relação é direta, porque quem cria o sistema de bienais é o Matarazzo, Titilo Matarazzo, né? Esposa marido da Yolanda Rockefeller aqui do brasileiro. Se tem algum Rockefeller... Total, mas total. O Nelson Rockefeller veio para o Brasil, eles eram amigos pessoais, amigos íntimos. O Rockefeller desenhou de punho o MAN. Onde depois se instituiu o pavilhão da Bienal. A Fundação Bienal de São Paulo, para quem não sabe, é uma fundação pública de direito privado, cujo diretor, é muito curioso, ele tem 2 atribuições, o presidente da Bienal, né, da Fundação Bienal, que é nomear o próximo curador geral e captar recursos junto ao Ministério da Cultura, ou seja, fazer lobby em Brasília. E muitos dos presidentes da Bienal de São Paulo, da Fundação Bienal de São Paulo, são banqueiros. Um deles, por exemplo, o que é o Ademar Cid Ferreira. Não sei se ainda está preso, mas esteve por muito tempo, né? Porque é isso. Então a gente pensa, aí ela se colocou a pergunta, mas que estranho, né? Tudo bem, a gente não vai ser ingênuo, a gente entende que a arte capital tem, né, relações assim muito complicadas, mas ela achou demais que a CIA mantivesse em sua folha de pagamento uma imensa quantidade de artistas e circuitos artísticos, né? Todos voltados quase que exclusivamente para o expressionismo abstrato. Isso gerou um ascenso tão grande do expressionismo abstrato nos Estados Unidos, eram milhões e milhões de dólares, isso está escrito, são palavras transcritas de senadores norte-americanos, que estão no livro, né, com nota com fonte referenciados. Esses milhões e milhões de dólares geraram uma presença tão ostensiva do expressionismo abstrato nos Estados Unidos, porque daí eles ocupavam museus, salões, galerias, prêmios, circuitos, etc., que os artistas figurativos e realistas, que eram de fato os artistas tradicionais norte-americanos, se encontraram em dificuldade financeira. Né? O maior artista, né? Saiu de moda, saiu da capa da revista, saiu da galeria, saiu da frente do público, né? Os artistas começam a passar fome. Tanto que o maior artista realista norte-americano, Edward Hopper, todos conhecem, na época, justamente, lança um manifesto chamado Manifesto da Realidade,
assinado por meia centena de outros pintores, denunciando isso, né? Dizendo, olha, a gente não tem mais espaço nenhum, porque tudo está ocupado pelo expressionismo abstrato, né? Cuja figura central era Pollock, chancelado pela caneta, pela pena de Clement Greenberg. A tese da Stoner Saunders, para encerrar essa fala, é muito interessante e ela chega em duas hipóteses, né? Duas conclusões assim, bastante razoáveis. O objetivo desse financiamento da CIA ao expressionismo abstrato eram dois. Um, criar um produto de exportação, um produto norte-americano que pudesse ser exportado, um produto artístico, porque até então apenas se comprava a arte da Europa, né? Se importava e não se exportava nada em termos de valor de produto cultural. E o segundo objetivo, esse mais específico, era justamente combater o realismo russo, que se manifestava não apenas na Rússia, mas nas barbas dos norte-americanos através do muralismo mexicano. Uhum. Pois é, então. E a gente tinha ao mesmo tempo ali ainda na Europa, ali na Alemanha, acho que um outro exemplo bastante que a gente não pode deixar de mencionar, mesmo que bem rapidinho, porque daria um programa só sobre isso, é o Brecht no teatro, né? Como um continuador da obra do Irving Piscator, né, que já fazia um teatro político bastante forte, bastante contundente, e o Brecht que elaborou melhor essa ideia do que ficou conhecido como agitprop, um teatro de agitação e propaganda. E nas artes visuais a gente vê também bastante a arte de agitprop. Eu acho que é bastante importante essa distinção, porque eu acho que muito do que as pessoas realmente enxergam como arte política, assim, arte engajada, no final das contas restrito a essa noção de agitprop, né? Que é assim, olha, mas assim, quando o Brecht fazia agitprop, tinha um objetivo claro, assim, tinha uma meta. Então, assim, eu vou encenar essa peça e no intervalo, eu vou ter aqui um intervalo da peça, e no intervalo uma pessoa subia no palco e dizia, olha, ali no fundo está, naquela banca ali, naquela mesa, os formulários para quem quer se registrar para entrar nas fileiras do Exército Vermelho e combater e combater junto conosco, né? E aí continuamos, então, agora, depois que vocês já se inscreveram, continuamos a nossa peça. Continuamos o espetáculo. Assim, esse era o objetivo, sabe? Isso é agitprop, entendeu? Não é assim, não, elevação da consciência, não. Tinha um objetivo muito específico e claro, que era esse... que tinha uma estratégia e tinha uma tática específicas, né? Mas assim, o problema é que a gente vê como arte política só essa arte que está tocando sobre um tema político, né? Mostra ali a mãe Coragem, aquela mãe carregando uma carroça e os seus filhos que foram para a guerra e tal, e a questão da guerra e tal. E a gente olha para uma tela do Pollock como se não fosse política. Não, aqui é arte, aqui não tem nada de político. Quando tem coisa política pra caramba ali. Quando tem um posicionamento político muito forte, muito específico também, né? Então, essas nuances verdade, são importantes. Política é uma peça do Brecht. É um mural do Alfaro Siqueiros ou do Diego Rivera. É uma exposição da Frida Kahlo. Expressionismo abstrato de Jackson Pollock é pura ideologia. Sim. É muito diferente. Né? Porque a ideia era a seguinte, bom, o que é a arte de Rivera, por exemplo? Ele mostra com a maior clareza possível para uma população do México, então, analfabeta, né, majoritariamente, na época, isso é a década de 50, né, que não podia ler os registros históricos, que sofria uma dominação perversa norte-americana, na verdade, meio que até hoje, e que então ele pintava
literalmente é o tal do quer que eu desenhe? Pois é isso que ele fazia. Ele desenhava ali, então, naqueles grandes murais magníficos, por exemplo, os espanhóis chegando, oprimindo os índios e chacinando os índios. E esses espanhóis eram imediatamente relacionados como os imperialistas norte-americanos. Né? Representava ali, por exemplo, tem um mural do Rivera que eu adoro, que é onde ele representa a própria Frida Kahlo, vestida de vermelho, com uniforme comunista, com a estrela amarela no peito, distribuindo armas para os trabalhadores, para o operariado militante do partido. Essa é Frida Kahlo, inclusive. Frida Kahlo é essa. É aquela revolucionária que distribuía armas para os filiados do Partido Comunista. Não é aquela Frida Kahlo fofinha, né, que transformaram. E daí a ideia é a seguinte: isso é política por quê? Porque é adito próprio, tem uma agenda absolutamente clara, um objetivo estratégico evidente, é consciência das massas para tomar o poder do seu próprio Estado, para constituir de fato uma nação. Isso é ser nacionalista, né? Para se libertar da opressão, da subjugação evidente que os mexicanos sofriam, dos norte-americanos, e ter um país independente. Né? Isso é lutar pela família, isso é lutar pelo Estado, pela propriedade. É lutar contra a opressão, é lutar pela soberania popular. E o que Pollock fazia e por que o expressionismo era financiado pela CIA? Porque ele era politicamente silencioso. Uma tela de Jackson Pollock, todo mundo sabe, é só imaginar um monte de borrão jogado numa tela, porque era exatamente como ele pintava, né? Tinta jogada numa tela, no chão, né? O nome dessa prática se chama de taxismo, e que não fala de política. Só que num período de Guerra Fria, ou seja, de guerra declarada, não declarada, né, mas em tensões onde o mundo é dividido entre Oriente comunista e Ocidente capitalista lutando pela hegemonia mundial, você fazer uma arte que não fala de política é profundamente ideológica. Aí é que está a ideologia. É falar de política e posicionar-se sem dizer que faz. Muito diferente da arte do Brecht. Né? O Brecht faz um movimento, para além dessas peças e poesias de Agitprop, ele tem um conjunto de uma obra que é de uma densidade assim, clássica, né, histórica. Brecht, ele faz uma operação de amplo alcance na produção artística mundial até hoje. Hoje a gente vive, na verdade, somos herdeiros de Brecht, tanto no teatro, quanto na poesia, na literatura, nas visuais, que é a inversão da catarse aristotélica. Quando Brecht começa a ir ao teatro, né, na sua juventude, ele entende que as pessoas vão ao teatro, os trabalhadores, né, cansados depois do trabalho, nos dias de folga, iam lá e viam peças que eram dramalhões, pastelões, novelas, igual a novela da Globo, igual qualquer novela de hoje. E se emocionavam e choravam, né, e tal, e saíam assim como que limpos do teatro, saíam assim renovados. Para quê? Para mais uma semana de labuta, de trabalho, de opressão capitalista, né? Isso é década de 50 na Alemanha, dá para imaginar. Antes, né? 30, 40, 50. E o Brecht resolveu fazer, não, vamos inverter, isso aqui está errado. Em vez de a gente ficar aqui criando ilusões para os trabalhadores fingir que está tudo bem e chorar aqui e sair renovado para mais exploração, vamos começar a encenar a vida desses trabalhadores. Então tira o trabalhador da plateia e encena a sua vida no palco. E agora vamos ver como é que é realmente a vida do operário, né? E isso é um cinema, uma estratégia transformativa e revolucionária no seio do teatro, da dramaturgia em si, né? Mas para além do tema, tinha algo que era politicamente muito impactante, que era um pouco técnico, um pouco estético, que é a expressão que se usava no alemão era Befremdungseffekt, que é difícil de traduzir, mas a gente traduz como efeito de estranhamento, efeito de alienação, efeito de... É meio difícil de traduzir, mas é mais ou menos isso. Que era algo como um susto, né? Assim, por exemplo, o exemplo mais clássico, mais tradicional, os atores jamais, o Stanislavski, antes do Brecht, tinha definido que quando o ator está no palco, eu tenho as 3 paredes ali, tem uma quarta entre o ator e o público que eu não enxergo público nenhum. E aí o Brecht coloca o cara virando diretamente para o público e falando, quebrando essa quarta parede, e o cara toma um susto. Hoje em dia, isso não é mais efeito estranhamento nenhum, porque isso é comum.
Até no cinema, né? A gente vê, no cinema o cara olha para a câmera, faz um comentário pra gente, volta. Isso não causa efeito nenhum. Mas na época, aquilo causava um estranhamento muito grande. E esse estranhamento era para olhar para o trabalhador e falar: ô, isso aqui é teatro. A gente está Não se representando iluda. tua vida, mas isso aqui não é uma representação bonitinha para você olhar e não é entretenimento. Isso aqui é teatro para você para um pouquinho para pensar sobre essa realidade aqui que a gente está mostrando. E era preciso usar a forma estética na arte do teatro ali para dar esse chacoalhão. Então, em outras situações, ele usou outras coisas para criar esse mesmo efeito. Um palco que girava, sabe? Diversas técnicas que ele era capaz de usar ali para criar esses efeitos. Mas eu acho importante isso que você falou da ideologia, mas é óbvio que ideologia é política, né? Quando você cria uma estratégia elaborada, sofisticada como essa, de promover um tipo específico de forma artística, promover um determinado crítico, um determinado artista, para criar aqui uma cultura, uma moda de um determinado tipo de pintura e fazer aquela outro tipo de pintura que é do meu inimigo parecer démodé, parecer algo ridículo, né, algo inferior. Isso é uma puta de uma estratégia política muito forte, né? E muito sofisticada e com um efeito muito grande, né? Justamente por esse aspecto que é o aspecto de ser algo que se esconde, né? Que é o aspecto que torna ela realmente ideológica. Eu não te digo que a gente está que tem algo de político aqui. Olha, quando alguém disser falando de arte que não tem nada de político nesse discurso, você pode ter certeza que tem muito de político, né? Eu lembro de uma frase do Mandetta. Vou citar aqui o Mandetta. Ele era. O Ele agora ex-ministro ficou comunista? ex-ministro, é. Ele estava numa bancada ali, ele estava prestes, foi demitido no dia seguinte. Ele estava na bancada assim, e aí já tinha um general do lado dele nessa altura. O general falando ali com os jornalistas, e aí ele disse, o general falou assim: não, 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 aqui não tem nada disso. Falando lá sobre um assunto qualquer. E aí o Mandetta pegou o microfone e falou assim: ó, em política, quando a gente fala que não tem, é porque tem. Não, exatamente, grande Eu Mandetta, achei, eu não esqueci camarada dessa comunista. frase. Não, porque você diz, o expressionismo abstrato, quando você olha para ele, você tipo, não pensa nada. Você pode sentir coisas, alinhar diante de telas de produções abstratas, mas pensar exatamente você não pensa. Esse é o grande problema. Porque como é que era o expressionismo do Pollock? Os valores que sustentavam aquela prática, que o Greenberg deixava claro, é que aquele dripping, que jogava assim, era relacionado ao jazz, que era relacionado a um movimento frenético. Né? Aquela liberdade de arte, de produção, era relacionado ao progresso, né? Que se opunha tudo isso à arte metodológica, realista, russa, etc., que daí era demodé, que era ultrapassado, que era careta, porque era cheio de regras. Aqui não, aqui nos Estados Unidos é o seguinte, é liberdade individual, é liberdade de empreendedorismo, então cada um faz o que quer, entendeu? É o self-made man, e lá ele joga e cria sua própria arte, entendeu? A partir da sua liberdade individual. Ou seja, é um escamoteamento de todos esses valores que construíram o grande sonho americano e que é uma grande ilusão, né? É uma grande ilusão. Sim, claro que o discurso do Greenberg era o da planaridade da forma, né? O ponto era esse, o ponto dele, o que ele dizia para louvar o Pollock, sobretudo, era essa noção de que ali na Renascença, você falou num outro episódio sobre o Brunelleschi e a perspectiva tem algo ali de criar um ambiente com profundidade, e o argumento do Greenberg é que quanto mais a arte avançava, né, como se a arte mais próxima da gente fosse sempre melhor do que a anterior, que é um discurso bem problemático, mas dessa história sincrônica da arte,
Mas ele olhava assim, então quanto mais próximo, quanto mais avançada a arte, mais plana ela é, menos profundidade ela tem. Então quando ele chegou no Pollock, só que esse discurso ele fez depois de conhecer o Pollock, né? Enfim, é um discurso que tem uma articulação interna que pode até fazer sentido, mas só dentro dele mesmo, assim, porque ali acaba, então, a arte não tem mais, a gente pode ir até ali pro o campo de cor, né, onde não tem mais nem os risquinhos ali do Pollock, com o Rothko, que eu respeito muito, gosto muito do trabalho do Rothko, mas onde tem realmente planaridade total, e acabou, você vai mais para lugar nenhum. Eu tenho uma tese. Enquanto isso o modernismo seguia totalmente forte. E logo depois veio a pop art e cagando para isso aí, e fazendo representação figurativa, tudo de novo, sabe? Eu tenho uma tese que essa exclusão do Greenberg, claro, era uma justificativa do expressionismo abstrato do Pollock, que ele tinha que convencer os norte-americanos que eram há séculos acostumados a paisagens realistas do Grand Canyon, que de repente agora arte abstrata era arte. Aquilo ali, primeiro, é arte, aquilo ali é bom, aquilo ali é novo e pode ser comprado. Pode investir, isso aqui que é bom, que eu estou garantindo que alguém precisava convencer aquela classe média que também não era de todo idiota, né, supõe-se. Aí qual foi o discurso dele? Foi isso, que a boa arte ela é plana. Por quê? Porque a tela é plana. Aí ele vem com aquele mantra, né, a planaridade da tela, o plano da tela, a bidimensão da tela. A lógica dele é assim, se a tela é plana, então a boa pintura, ela não pode desdizer e criar essa planaridade, criar uma tridimensionalidade, uma profundidade ilusória, porque isso é ilusionismo. Essa arte do passado, portanto, diz Greenberg, era ingênua. Essa é a frase do Greenberg. Então, assim, Michelangelo era ingênuo. Pollock é que era o grande intelectual, enfim, o suprassumo da história da arte, né? O Pollock, coitado, ele pintava tão bêbado, que para você atribuir um pensamento no trabalho dele, poxa, olha... Pois é, eu tenho dúvidas. E as elucubrações em cima do trabalho do Pollock são intermináveis, né? Tem gente que diz que ele pintava com inconsciente. Poxa, mas assim, para você dizer que o cara pintava com o inconsciente, aí você não entende nem o trabalho do Pollock, nem o trabalho do Freud. Mas eu acho importante, Gustavo, um olhar... como que na América Latina essa relação da direita autoritária com a arte era mais explícita, né? Porque a violência nos Estados Unidos, ela é sempre velada por esse ar de democracia, né? Muito grande. Ali, enquanto o Pollock estava fazendo o seu trabalho, vigorava um apartheid racial absoluto. E ele estava pintando, sabe, tinta jogada no chão ali, né? O Andy Warhol ainda fez ali uma outra pintura falando de questões sociais mais importantes, embora tenha também sua defesa intransigente da cultura americana de consumo como algo também muito ideológico, né? Mas aqui na América Latina, não. Aqui, o regime olhava para os artistas e dizia, é comunista, esse artista é comunista, e todo comunista é viado, e todo viado é comunista, e todo artista é viado, logo todo artista é comunista. E viado. Então, você vê esse caráter que é da ditadura, que é anti-esquerda, ao mesmo tempo misógino, ao mesmo tempo racista, ao mesmo tempo contra as liberdades de desejo e de identidades de gênero diversas, contra todo tipo de diversidade e a favor de um único modelo, né? E me parece que tem, então, uma potência que o Mário Pedrosa mostra ali
no Brasil nos anos 70, nos anos 80, que é de uma arte que era abstrata, né? Que era abstrata, que não era figurativa, ali da Lígia Pape, da Lígia Clark, do Elliot Sica, né? Mas que apesar de ser, isso foi um pensamento muito que surpreende a gente assim nesse momento que chega o Mário Pedrosa, que para além, embora não fosse figurativa, trazia na estética uma ruptura com um pensamento que era mais com as formas autorizadas naquele momento, que tinha uma potência política importante, né? Ao mesmo tempo que a gente tem o Boal, Augusto Boal, fazendo teatro fórum, teatro enfim, ligado ali à formação, até a alfabetização com Paulo Freire, as experimentações que eles fizeram na América Latina, o Chico Buarque escrevendo poesia, o Zé Celso começando o teatro oficina, né, inspirado... O Chico escrevendo peças, né? Sim. Sim, com teatro de arena, né? 3 peças do Chico, que aliás, deixa eu mencionar aqui, porque eu acho que merecem ser mencionadas, porque francamente eu raramente ouço falar, inclusive nos círculos de teatro no Brasil, que eu acho que são as peças mais geniais, assim, escritas no Brasil, mais revolucionárias por conta do período em que foram escritas e da temática, que é Gota d'Água, Ópera do Malandro e Calabar. Ele escreveu na sequência, né? A primeira com Paulo Pontes, a Gota d'Água, e dedicado ao Vianinho, inclusive, e a Calabar com o Rui Guerra, né? Poeta português. Sim, são realmente peças muito bonitas, e a Calabar eu acho absolutamente genial. Impressionante. Mas chegando assim na arte contemporânea, a gente não vai poder falar nada, já deu 1h20 de programa. Fica para um outro episódio, né? A gente não vai poder falar nada de arte contemporânea. A gente queria vincular, tinha um projeto de vincular assim, a como que a arte politicamente se expressa na contemporaneidade, né? Especialmente no Brasil, mas vai ter que ficar para o próximo. De alguma forma, todos esses modos de expressão e de relacionamento entre arte e política que a gente citou até aqui, eu acho que todos eles aparecem de algum jeito na arte contemporânea. A gente pode depois olhar com mais calma no outro episódio sobre isso, mas a gente tem ali na arte feminista com as Guerrilla Girls, né? A gente tem arte falando da negritude com o Titus Cafar, bem importante, Rubem Valentim aqui no Brasil. Tem arte mais ligada ao rap, ao hip hop, os próprios rappers na música, como um trabalho de arte queer, um tipo de trabalho que eu estudo de uma forma mais detida, particularmente a arte travesti, que me interessa muito. Eu posso citar aqui a Aventura Profana, Jupe do Bairro, como referências nessa arte que realmente contrapõe as formas autorizadas de representação do homem como homem, a mulher como mulher, e que desestabiliza essas ideologias através de uma outra forma que se apresenta como forma de vida e como arte. Enfim, a gente tem uma série de movimentações aí que se apresentam, até grupos que falam assim, grupos de artistas também, né? No Brasil a gente tem expressões aí durante a pandemia, tivemos uma série de lives, por exemplo, da Anitta. A Anitta, que eventualmente tem participações políticas importantes, né? Ela teve essa semana, inclusive, uma treta com o ministro do Extermínio do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles, que a chamou de Teletubbies, e que tem recebido uma pressão nacional e internacional, né, para sair, porque ele faz um trabalho desastroso no Ministério, e que até então os comentários na web estavam 50% contra e 50% a favor. Depois da treta com a Anitta, a resposta que a Anitta deu virou de 70-30, 70 para a Anitta e 30 para o Salles.
Quer dizer, tem essas interferências políticas, né, como no movimento aí 342, né, cabeçado pela Paula Lavigne, que faz também, digamos, tem pautas pontuais, né, de intervenção e ativismo político. Sim, tem um último exemplo assim para deixar aqui, seria o teatro de grupo, o movimento de teatro de grupo de São Paulo. Tem também assim uma presença aqui em Porto Alegre, Curitiba, em Minas, mas o teatro de grupo, que é um teatro feito coletivamente, que tem um engajamento assim político geralmente de esquerda, quase sempre de esquerda, bastante radical, bastante interessante, bastante sofisticado, com um diálogo com a periferia, né, um diálogo com as pessoas e vivendo na realidade junto com essas pessoas, né, com movimentos sociais. Com a mentoria espiritual da Iná Camargo Costa, né? Grande dramaturga, estudiosa brasileira, né? Professora nossa, bem importante. Uhum. Uma porção, vou dizer aqui, uma porção de coisas que eu disse nesse podcast se devem a aulas que eu tive com a professora Iná, sobre Brecht, sobre a Piares, sobre muitas coisas que eu falei aqui de cabeça, estou me lembrando agora que eu ouvi da Iná, com perdão de qualquer coisa errada que eu tenha dito aqui. Ela vai entender, eu acho. Mas vamos encerrando então, Gustavo. Sim. Acho que ficou muito grande esse episódio. Se você ouviu até aqui, meu amigo, olha, Muito obrigado, muito parabéns. Obrigado. E peço desculpa pelo tamanho. Perdão. Mas Gil, quer deixar uma dica aí para uma dica cultural aí pro... Isso, eu queria recomendar, eu acho que o momento político que a gente está vivendo é um momento que tenha muito, principalmente uma conversa sobre a esquerda e como a esquerda se relaciona com os evangélicos. O Boulos teve agora umas reuniões assim, com evangélicos, foi criticado por isso, o Lula começou a fazer acenos para os evangélicos. Eu queria recomendar para as pessoas que não são assim evangélicas, que não entendem como funciona essa cabeça e tal, dessas pessoas, que procurem no YouTube um vídeo do Leandro Carnal com o pastor Henrique Vieira. Um vídeo excepcional, assim, onde o Carnal é historiador, muito importante, né? E ele fala da história do protestantismo no Brasil, como chegou, quais são as divisões. O pastor Henrique Vieira fala sobre esse movimento evangélico protestante de esquerda, engajado politicamente pela libertação, pela justiça. E essa fragmentação enorme que tem nesse meio, acho bem importante. Quando eu vi, gostei muito e eu recomendo. Legal. Eu quero fazer um jabá, que é do meu curso, que eu vou estar oferecendo em maio e junho, chama-se Processos Poéticos, tá? Com início em 8 de maio e término em 26 de junho. São 2 meses bastante assim, intensos, com um encontro por semana, de 4 horas cada encontro, onde a gente vai tratar de uma orientação ao artista, assim, que já resolveu os problemas da técnica ou que não está mais focando nesses problemas porque já está lidando com ele de outras formas, estudando sozinho, fazendo outros cursos, e agora se depara, enfim, com aquela questão que é efetivamente a questão, digamos assim, artística, né, que transforma a técnica em poética, que é o que fazer com essa técnica. E agora, quais são, né? Assim, e agora? Né? E agora já sei pintar, já sei desenhar, e agora? Quando você achou que estava tudo certo, agora pronto, né? Já aprendi a desenhar, a pintar, pois é, agora que começa a sua busca como artista, né? E a gente vai tratar disso justamente, que são assim, quais são as questões da contemporaneidade que o artista deve considerar para a criação do trabalho, qual é o referencial teórico, né, o ferramental teórico e conceitual que ele precisa, como montar um projeto de trabalho, que artistas e como está se expressando a arte contemporânea, assim, especialmente dentro do âmbito da figuração realista hoje no mundo, que a arte é uma
digamos, uma estética hoje extremamente valorizada no mundo, mas que no Brasil é muito pouco conhecida, né? Então a gente vai ter assim um curso bastante denso, embora curto, né? São apenas 2 meses. Ele inclui também uma orientação individual, onde eu vou orientar extra classe, né? Com horário alternativo ao do curso, cada um dos integrantes na realização de um projeto de trabalho que no final do curso é apresentado. Tá? Só que assim, esse curso tem 10 vagas e hoje a gente está gravando no dia... Pode falar o dia que a gente está gravando? Pode. Dia 23 de abril e já tem, só estão sobrando 4 vagas. Vixe. Então, assim, não sei se quando você estará ouvindo esse jabá, o curso já não vai estar lotado. No entanto, a gente faz uma lista, né? Porque daí esse curso só vou repetir ele no segundo semestre. Eu faço apenas 2 vezes por ano. Tá? Informações, gustavodias.vixsite.com/cursos online 2021. Ou, para ficar mais fácil, vai no meu Instagram e acessa o link na bio. Meu Instagram é Gustavo Dias. Legal, eu recomendo muito esse curso. Eu estudo com o Gustavo há bastante tempo e é realmente impressionante o quanto que o salto gigantesco que o meu trabalho deu a partir das orientações dele. Então, isso aí. Por favor, nos escrevam, não esqueçam de nós. Peço encarecidamente que comentem, façam críticas, observações, intervenções. A gente lê, considera, lê aqui on record, tá? Mandem para o podcastdesver@gmail.com. Por enquanto, esse assim é o principal canal de acesso, né, a gente, mas você pode também nos contactar pessoalmente. Nós estamos aí nas redes, com as redes todas abertas, e também pelos comentários no YouTube, né, para quem está ouvindo o podcast aí no YouTube. Nosso e-mail de novo, podcastdesver@gmail.com. É isso aí. Muito bem. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Ficamos aqui com o poeminha do Brecht. Maravilhoso. Para encerrar o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, gente.